DIR, Declaração de Inexistência de Risco. Quais são as condições para elaborar? Qualquer um pode elaborar, tem que ser um profissional de segurança do trabalho, o que eu preciso ter para poder elaborar uma DIR? E detalhe, como elaborar essa DIR utilizando a ferramenta do governo. Então, é isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Então, para você que não me conhece, meu nome é Thiago Machado, sou engenheiro de segurança do trabalho, e hoje a gente vai trabalhar em cima dessa polêmica da DIR, né, que foi liberada essa semana agora, sobre o aplicativo do governo, a ferramenta que o governo disponibilizou para que a gente possa fazer a elaboração dessa DIR. Então, como que eu utilizo? Quais são as condições? É isso que a gente vai estar trabalhando hoje. Mas antes da gente entrar no assunto, não se esqueça, deixa aí para mim o teu like, curte, compartilha esse vídeo, se inscreva no nosso canal, se inscreva também, siga a gente também lá no nosso canal do Instagram. Então, se você escanear esse QR Code ou até mesmo na descrição do vídeo aqui, você vai achar o link para todas as nossas redes sociais, para conhecer um pouco mais dos nossos cursos. Então, acompanhe a gente aí, que a gente traz muito conteúdo relevante para vocês. Se você quiser participar do nosso grupo do WhatsApp, grupo do Telegram, nesse QR Code aqui você vai cair numa página que você vai ter lá a opção para escolher o nosso grupo do WhatsApp, grupo do Telegram, porque todos os vídeos que a gente lança, que a gente publica, a gente divulga tanto no grupo do WhatsApp quanto no Telegram também. Então, acompanhe a gente, que vai ser um prazer para mim ter vocês lá, ok? Mas vamos lá, sem delongas, vamos iniciar aqui o nosso conteúdo. Então, a gente vai falar sobre a DIR. Tá? A DIR, para quem não conhece, é a Declaração de Inexistência de Risco, ela é prevista pela NR1, tá? Pelo item 1.8.4 e 1.8.6, que esses itens falam o seguinte. Primeiro, o 1.8.4, ele fala o seguinte, ó, as microempresas e empresas de pequeno porte, ou seja, as MEs e as EPPs, que forem de grau de risco 1 e 2, que no levantamento preliminar de perigos não identificarem exposições ocupacionais aos agentes físicos, químicos e biológicos em conformidade com a NR9 e declararem, aqui a DIR, ó, e declararem as informações digitais na forma do subitem 1.6.1, ficam dispensadas da elaboração do PGR, tá? Então, pessoal, a DIR, ela tem por objetivo isentar as empresas da elaboração do PGR, do Programa de Gerenciamento de Riscos, tá? Só que tem condições, não é qualquer empresa, né? E o que eu tenho visto também, muita gente falando assim, não, o MEI, ME e EPP estão isentos do PGR. Não, não é assim, tá, pessoal? Não é só pelo fato de ser MEI, ME e EPP que você está isento do PGR. O MEI mas a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas o ME e o EPP, ele tem condições. Para que eu possa elaborar a DIR, eu tenho algumas condições que eu preciso me atentar. Primeiro, tá? Primeira condição. Para que eu possa elaborar a DIR e a empresa ser isenta do PGR, a primeira condição é que essa empresa tem que ser uma ME ou uma EPP. Se a empresa não se classificar como ME ou como EPP, automaticamente ela já não enquadra na DIR, ela não tem a possibilidade de ter uma DIR, uma declaração de inexistência de risco, tá? Então, só pelo fato de não ser ME ou EPP, acabou, tem que fazer o PGR, pronto, acabou, não tem outra condição. Então, o primeiro ponto é ser uma ME e EPP, e não é qualquer ME e qualquer EPP, tem uma segunda condição, ela tem que ser grau de risco 1 ou 2. Tá? Segunda condição é ser grau de risco 1 ou 2. Que grau de risco é esse, Thiago? É o grau de risco conforme NR4, pelo que você vai analisar pelo KNAI. Para quem não conhece, eu tenho um vídeo aqui no meu canal do YouTube também, que eu ensino a identificar o grau de risco da empresa. Inclusive, tem uma planilhinha do Excel que a gente ajuda a procurar o grau de risco. É bem tranquilo, é bem fácil de identificar. A gente tem vídeo aqui no canal também falando sobre isso, tá? Então, primeiro, ser uma ME e uma EPP. Segundo, ser uma empresa de grau de risco 1 ou 2, tá? Se a empresa enquadrou como grau de risco 3 ou como grau de risco 4, acabou. Tem que ter PGR, tá? Tem que ter PGR. Agora, se enquadrou como grau de risco 1 ou 2, beleza, a empresa já entrou na segunda classificação. Então, ser ME, ter grau de risco 1 ou 2. Agora, aqui é que pega, pessoal, que muita gente tem passado batido por essa leitura. Ó, e que no levantamento
preliminar de perigos não identificarem exposições ocupacionais a agentes físicos, químicos e biológicos, tá? Então, a empresa tem que ter um levantamento preliminar de perigos, tá? Então, você tem que fazer um levantamento preliminar de perigos. Levantamento preliminar de perigos, pessoal, é uma técnica, uma avaliação de risco. Então, você tem que comprovar que você fez essa avaliação de risco. O que eu tenho visto, alguns colegas já falando, que vão fazer a DIR simplesmente entrando no site lá do governo, do DIR, da emissão da ferramenta, né? E já vai emitir a DIR. Cara, para você emitir a DIR, você tem que ter um levantamento preliminar. Até porque a DIR ela não serve como levantamento preliminar. Ele vai te perguntar, o trabalhador está exposto a agentes físicos, a agentes químicos, a agentes biológicos. Você vai responder sim e não. Mas essa resposta de sim e não, ela vai usar como base o levantamento preliminar de perigos. Se você não tem um levantamento preliminar de perigos, você tem que fazer. Então, se você é empresário, você é contador que está assistindo esse vídeo aqui, Tiago, como é que eu faço esse levantamento preliminar de perigos? Você tem que contratar um profissional de segurança do trabalho para fazer isso. Porque isso aqui são técnicas, são avaliações que nós fazemos em campo para saber se a empresa tem ou não tem risco. É a mesma coisa, vou chegar lá, cheguei na empresa, a gente tem uma cozinheira. Ok, só que será que essa cozinheira tem exposição a risco de ruído? Será que ela tem exposição a risco de calor? Vamos trazer o calor, que acho que é mais fácil da gente entender, tá? Poxa, Thiago, minha cozinha é climatizada. Como é que você prova que não tem exposição ao calor? Você tem que fazer uma medição quantitativa. Então, em alguns casos específicos, em alguns riscos, vai ser necessário fazer uma quantificação, uma medição para ter certeza que aquele trabalhador não tem exposição a risco. Se o resultado da medição apresentar um resultado abaixo do nível de ação, o meu trabalhador não tem exposição ao risco. Se apresentar um resultado acima do nível de ação, o meu trabalhador está exposto a risco. Então, aí o DIR já não se aplica a essa empresa. Tá? Então, pessoal, tomem cuidado. Não é simplesmente entrar lá no site do governo e emitir a DIR. Você tem que ter um levantamento preliminar de perigos. Isso aqui é item cabível à multa. Se você chegou, fiz uma DIR, ok, você fez uma DIR? Fiz. Você sofreu uma fiscalização de um auditor fiscal do trabalho, apresentou essa DIR para o auditor fiscal, ele vai te perguntar, tá, então cadê o levantamento preliminar de perigos? Por quê? Com base em que você fez essa DIR? Tá? O que eu achei legal também, até na live do Ministério do Trabalho, lá da ENIT, né, que foi a live que eles publicaram a ferramenta da DIR, um auditor fiscal que estava apresentando a ferramenta, eles falaram o seguinte, que você pode usar o PPRA anterior da empresa. Cara, isso eu achei bacana, porque realmente o PPRA ele já traz um levantamento preliminar de perigos. Então, se o PPRA do ano passado, lembrando que o PPRA ele se encerrou agora em 2022, então eu estou falando de períodos anteriores a 2022. Se o PPRA, ou análise global que foi elaborado no ano anterior, constatou a ausência de risco físico, químico e biológico, eu posso usar o meu PPRA do ano anterior para a comprovação de inexistência de risco para poder emitir a DIR com base nesse PPRA, desde que as condições não tenham sido alteradas. Tá? Se eu nunca tive um PPRA ou as condições foram alteradas do PPRA até hoje, então eu tenho que contratar um profissional de segurança do trabalho para fazer o levantamento preliminar de perigos. Então, pessoal, tomem muito cuidado. Tá? Não é simplesmente chegando lá no site do governo e emitindo a DIR. Você tem que ter um levantamento preliminar de perigos. Então, aqui, eu tenho que ser microempresa, ou empresa de pequeno porte, eu tenho que ser grau de risco 1, 2, eu tenho que ter um levantamento preliminar de perigos para comprovar a inexistência de risco físico, químico, biológico. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou declarar as informações digitais na forma do subitem 1.6.1. Que subitem que é esse? É o subitem da NR1, que ele fala o seguinte, as organizações devem prestar informações de segurança e saúde no trabalho em formato digital, conforme modelo aprovado pelo STRAB, que é a Secretaria do Trabalho, ou VidaCity. Ou seja, foi isso que foi publicado essa semana, pessoal. Daqui a pouco eu vou mostrar a data, porque já me fugiu na cabeça a data aqui. Mas foi essa semana aqui que foi publicado essa ferramenta, tá? Essa ferramenta que a Secretaria do Trabalho, o Ministério do Trabalho, disponibilizou para a gente, tá? Então, eu vou declarar a minha inexistência de risco com base
nesta ferramenta, que daqui a pouquinho eu vou mostrar o link para vocês acessarem. Inclusive, eu vou emitir uma DIR para vocês verem como é que funciona, tá bom? Agora, anterior a essa ferramenta disponibilizada pelo governo, a portaria 6.730, que foi a portaria que publicou a NR1, a nova NR1, ela falava o seguinte, ó, no artigo 3º, que essa portaria visa estabelecer que, enquanto não houver sistema informatizado para o recebimento da declaração de informações digitais previstas no subitem 1.8.4 e 1.8.6, esse 1.8.4 foi o que a gente acabou de ler, tá? O anexo 1, que no caso é a NR1 dessa portaria, o empregador deverá manter declaração de inexistência de risco, a DIR, no estabelecimento para fazer jus ao tratamento diferenciado. Então, o que ele falava aqui? Ó? Até que o governo disponibilize uma ferramenta para que seja emitido a DIR pela ferramenta do governo, a empresa poderia fazer a sua própria autodeclaração, só que manter essa declaração guardada na sua própria empresa. Tá? Então, eu sei que muitos profissionais de segurança do trabalho emitiam essas DIR. Até, inclusive, alguns softwares geravam uma DIR também para os clientes das assessorias. Então, tinha alguns softwares que faziam a emissão dessa DIR. E tá tudo certo, estava correto, até a publicação da ferramenta disponibilizada pelo governo. Então, que foi publicado agora aqui, ó, opa, lembrei aqui a data, ó, dia 28/4/2022, foi a data em que o governo disponibilizou essa ferramenta. Então, da criação da NR1 lá em 2020 até aqui, ó, 28/4/2022, na verdade, do início da entrada de vigor da NR1 até 28/4/2022, que no caso seria janeiro de 2022 a 28/4/2022, eu poderia sim emitir a DIR fazendo uma declaração no Word, no Excel ou até mesmo com software que eu contratei, tá? Então, eu poderia emitir essa DIR por lá, tranquilo, sem problema nenhum. Porém, a partir do momento que o governo disponibilizou essa ferramenta, eu só posso emitir a DIR com base na ferramenta disponibilizada pelo governo. Então, se você emitiu o DIR no Word ou até mesmo no software que você contratou, tá certo, até o dia 28/4. A partir do dia 28/4/2022, você tem que entrar no site do governo e emitir de novo para o teu cliente, senão ele corre risco de ser multado. Porque veja aqui, ó, tem condições, ó, artigo 3º. Ó, esclarecer que enquanto não houver sistema informatizado. Hoje nós temos sistema informatizado. Hoje o governo disponibilizou o sistema informatizado. Até porque você pega o item 1.6.1, ele fala, ó, a organização deve prestar informações de segurança e saúde do trabalho no formato digital, conforme modelo aprovado pelo STRAB. Qual que é o modelo aprovado pelo STRAB? É a ferramenta disponibilizada pelo governo. Então, se você está usando, se você ainda está emitindo DIR no Word ou com o software que você contratou, está errado. Você não está cumprindo a determinação da NR1. Então, tem que emitir a DIR do dia 28/4/2022 em diante, só pela ferramenta do governo que a gente vai mostrar daqui a pouco. Então, tomem muito cuidado, que eu vi alguns colegas falando, não, a ferramenta do governo é só mais uma opção. Não, não é mais uma opção, é a única opção. Se você já emitiu DIR para os seus clientes até o dia 28/4, retorne aos seus clientes e emita uma nova DIR para eles com base na ferramenta do governo, tá? Senão o teu cliente vai estar em desacordo com a NR1 e poderá ser multado, tá? Então, tomem muito cuidado com isso, tá? Aí você vai me perguntar, Thiago, e quanto ao PCMSO? Porque a gente viu que se a gente emitir a DIR, a empresa vai estar isenta do PGR. Ok, quanto ao PCMSO? É a mesma coisa, pessoal. Inclusive, são as mesmas condições para isenção de risco do PGR, com uma exceção, que além da isenção do risco físico, químico e biológico, para que a empresa seja isenta do PCMSO, ela também não pode, os trabalhadores não podem estar expostos a riscos, a fatores ergonômicos, tá? Então, se a empresa tiver isenção de risco físico, químico, biológico e ergonômico, a empresa não será obrigada a emitir o PCMSO, é o que está previsto no item 1.8.6, tá?
Então, condições, tá? Condições para isenção. Condições para isenção do PCMSO. Aí detalha, que ele acrescenta. Veja que no item 1.8.4 é somente ME e EPP. No 1.8.6 é MEI, ME e EPP, tá? Veja que ele se estende aqui para o MEI, tá? Coisa que não tem aqui no 1.8.4. Por quê? Porque o MEI, só pelo fato de ser MEI, já está isento do PGR. A gente vai ver daqui a pouquinho, vai ter um slide falando sobre isso também, tá? Então, só pelo fato de ser MEI, já está isento do PGR. Agora, para o MEI estar isento do PCMSO, o MEI tem que ser grau de risco 1 e 2, ou 2, 1 ou 2, porque tem MEI grau de risco 3, tá, pessoal? Então, o MEI tem que ser grau de risco 1 ou 2. Isso aí é o MEI, ME e EPP, qualquer um. Primeiro, vamos voltar aqui. Primeiro, ser MEI, ME ou EPP. Primeira condição. Segunda condição, grau de risco 1 ou 2. Terceira condição, não pode ter nenhum trabalhador exposto a risco físico, químico, biológico e a fatores ergonômicos. Aí sim, ela vai emitir a declaração de inexistência de riscos e, com base nisso, vai estar dispensado do PCMSO, tá? Nós vimos, tá? Nós vimos aqui no item 1.8.4 que para a empresa ser isenta, comprovar a isenção de risco físico, químico e biológico, ela precisa fazer um levantamento preliminar de perigos, ok? Nós vimos isso aí agora no slide anterior. Agora, para me comprovar a isenção de fatores ergonômicos, eu preciso elaborar um documento. Como que eu comprovo a isenção de fatores ergonômicos? Aí eu vou à NR 17, tá? A NR 17 fala o seguinte, que a organização, então veja que ela não determina que tipo de organização. Isso quer dizer o quê? Que independente do tipo de organização, qualquer empresa que contratou um trabalhador como funcionário, como empregado, né, ela já é uma organização e ela precisa fazer, independente se é MEI, ME, EPP, independente se é grau de risco 1, 2, 3 ou 4, independente do faturamento, independente de tudo. Se tem um trabalhador registrado como funcionário, ela entra, ela se classifica como organização, e aqui a NR17 não limita a que tipo de organização. Então, ela fala a organização, ou seja, são todas, tá? A organização deve elaborar a avaliação ergonômica preliminar, agora também conhecida como AEP, tá? Avaliação ergonômica preliminar das situações de trabalho que, em decorrência da natureza, o conteúdo, as atividades requeridas, demandem adaptação às características psicofisiológicas dos trabalhadores, a fim de subsidiar a implementação das medidas de prevenção e adequação. O que é isso, pessoal? Nós temos na NR17, nós tivemos uma atualização dela também, da NR17, mas a antiga NR17 falava que a gente tinha que elaborar a análise ergonômica do trabalho. Agora, com a atualização da NR17, ele trouxe esse termo, que é avaliação ergonômica preliminar. Qual que é a diferença? A análise ergonômica do trabalho é algo mais completa, uma avaliação mais completa, mais robusta, que necessita de técnicas, às vezes, dependendo das técnicas, mais avançadas do que a avaliação ergonômica preliminar. Tá? Então, o que o governo trouxe para a gente? Que toda organização deve elaborar a avaliação ergonômica preliminar. Ou seja, é uma avaliação mais simples, mais tranquila em tese de ser feita, em tese também mais barata do que a análise ergonômica do trabalho. Por quê? Porque a avaliação ergonômica preliminar, ela vai fazer uma avaliação do todo, mas sem se especificar, sem entrar em detalhe em algo específico. Por quê? Porque se através da avaliação ergonômica preliminar a empresa conseguiu identificar algum risco, ela já vai entrar com uma medida de controle ali. É o que a norma prevê. Porém, se na avaliação ergonômica preliminar não identificar um risco, até na análise ergonômica do trabalho também não vai ter risco. Porque se eu fiz uma avaliação ergonômica preliminar e com base na minha avaliação ergonômica preliminar eu já comprovei, já consegui identificar as medidas de controle, beleza. Se não, eu tenho que elaborar uma análise ergonômica do trabalho. Aí eu tenho que aplicar métodos específicos daquela exposição do trabalhador. É levantamento manual de peso, ou tem rotação de tronco, ou é postura, ou é algo específico. Então, para análise ergonômica, a gente tem muitas ferramentas específicas, que você vai identificar de forma específica aquele risco. Para avaliação ergonômica preliminar, é um generalista, digamos assim. Você vai analisar um todo. E se naquele todo não identificou risco, na análise ergonômica também não vai identificar. Tá? Então,
para comprovar a isenção de fatores ergonômicos, a empresa tem que fazer uma avaliação ergonômica preliminar. Lembra, em tese, é mais barata e mais rápida do que a análise ergonômica do trabalho. Com base na avaliação ergonômica preliminar, você vai comprovar a inexistência de fatores ergonômicos, tá? Então, olha aqui ainda o que fala a norma, ó. Avaliação ergonômica preliminar, aqui ainda na NR 17, ó. A avaliação ergonômica preliminar pode ser contemplada nas etapas de processo de identificação de perigos. Lembra que eu falei que a empresa tem que fazer um levantamento preliminar de perigos para identificar a isenção de risco físico, químico e biológico? Nesse mesmo levantamento preliminar de perigos, ela pode contemplar ferramentas para avaliação ergonômica preliminar também. Para quê? Para comprovar a inexistência de risco ergonômico, tá? Aí volta aqui também falar, o item 17.3.2 fala que a análise ergonômica do trabalho, ó, a análise ergonômica do trabalho deve ser elaborada quando? Observada a necessidade em uma avaliação mais profunda da situação. Então, quando que eu aplico a análise ergonômica preliminar? De uma forma geral, tá? Em tese, uma avaliação mais barata, uma avaliação mais generalista. Se eu identifiquei risco na avaliação ergonômica preliminar e não foi possível definir medidas de controle só com a avaliação ergonômica preliminar, eu vou elaborar uma análise ergonômica do trabalho. É aí que eu faço a análise ergonômica do trabalho. Então, para mim comprovar a isenção de risco ergonômico para não ser preciso fazer o PCMSO, a avaliação ergonômica preliminar é obrigatória. Não é simplesmente chegar, igual faziam no PPRA por muitos anos. Ah, não, tem risco ergonômico. O cara está sentado numa cadeira, então é risco ergonômico. Cara, não é isso. Você está sentado numa cadeira não é risco ergonômico. Aqui, por exemplo, no meu escritório, a minha cadeira tem regulagem, regulagem de altura, regulagem de angulação, regulagem de apoio do braço, tá? Tem monitor na altura da linha dos olhos. Então, se eu aplicar uma avaliação ergonômica preliminar aqui, eu não vou identificar risco. Se eu não identifiquei risco, eu não tenho risco ergonômico aqui. Até porque se eu tivesse risco ergonômico, eu ia estar sentindo dores, porque eu passo praticamente o meu dia inteiro sentado aqui no escritório. Então, eu estaria sentindo dor nas costas, dor nos ombros, dor no pescoço. Então, lembrando, toda vez que tem risco, gera-se doenças. Tá? Então, se eu não estou tendo trabalhadores com sintomas, com alguns sinais e sintomas de algumas doenças que possam ser derivadas a qualquer outro tipo de risco, é um sinal de que eu não tenho a exposição ao risco. Isso não é uma certeza, é um sinal. Tá? Então, o que acontece? Quando eu aplico a avaliação ergonômica preliminar, eu vou identificar se tem exposição ao risco ou não. Não é simplesmente chegar e falar, não, aqui tem ou não tem risco ergonômico. Eu tenho que aplicar ferramentas. Se eu não usei nenhuma ferramenta para identificação de avaliação ergonômica preliminar, eu não estou fazendo o que a norma determina. Então, tomem muito cuidado com isso, tá? Então, tomem muito cuidado. Então, aqui as condições para a emissão da DIR. Primeiro, a empresa tem que ser uma ME ou uma EPP. Segundo, tem que ser grau de risco 1 ou 2. Tá? Terceiro, tem que possuir um levantamento preliminar de perigos. Aí eu faço a emissão da DIR. Com base nela, eu estou isento do PGR. Com base nessas informações, eu me isento do PGR. E para ser isento do PCMSO, eu vou elaborar uma avaliação ergonômica preliminar com base na NR 17. Comprovei a isenção de risco ergonômico, aí eu estarei isento, com base nessas informações e nessas informações, eu estarei isento do PCMSO. Se a empresa identificou a isenção de risco físico, químico e biológico, porém não comprovou a isenção de risco ergonômico, a empresa vai elaborar apenas o PCMSO. Com base em quê? Com base na avaliação ergonômica preliminar. Tá? Então, pessoal, aqui já são mais algumas condições para vocês. Mas você vai também me perguntar, Thiago, beleza, esse aí é o ME e o EPP. E o MEI? E quanto ao MEI? Tá? O MEI, só pelo fato de ser MEI, está isento do PGR. Então, sou uma MEI. Lembrando, todos esses exemplos, MEI, ME, EPP, qualquer tipo de empresa, só é obrigatório cumprir as NRs a partir do momento que contratou um funcionário. Tá? Se qualquer empresa, dependendo do tipo da empresa, não tem funcionário, ele está isento de cumprir qualquer norma de segurança do trabalho, tá? Para a sua empresa. Ok? Então, aqui o MEI, mesma coisa. O MEI que está... O MEI, só pelo fato de ser MEI, lembrando, MEI que tem funcionário, só pelo fato de ser MEI já está isento do PGR, ok? Lembrando também que
Quem contrata o MEI deve descrever no seu PGR os riscos desse MEI. Então, o MEI está isento, por quê? Porque quem vai fazer a contratação desse MEI deve colocar no seu PGR os riscos do MEI, como se o MEI fosse um funcionário, tá? Então, só um ressalvo aqui também, ok? E o MEI está isento do PCMSO? Está isento do PCMSO sim, tá, pessoal? O MEI está isento, mas desde que seja grau de risco 1 ou 2, tá? Tenha a declaração, a DIR, tenha feito a DIR lá no site do Ministério, no site da DIR, no caso que a gente vai mostrar daqui a pouco, se tem isenção de risco físico, biológico e ergonômico, aí ele vai estar isento do PCMSO. Tá? É aquela mesma condição. Então, o MEI tem que emitir DIR? Tem que emitir DIR, sim. Por quê? Para comprovar a isenção de PCMSO. O MEI não precisa emitir DIR para isenção de PGR. Isso ele não precisa fazer. Mas para a isenção de PCMSO precisa sim. Porque ele fala aqui, ó, o MEI, ME, EPP, grau de risco 2, que declararem as informações digitais na forma do subitem 1.6.1. Que é o item 1.6.1 é que fala da ferramenta digital, que é a ferramenta que a gente vai usar daqui a pouquinho para a emissão da DIR. Então, para que o MEI esteja isento do PCMSO, ele tem que emitir a DIR sim, tá? Então, o ME e o EPP, para ser isentado do PGR e do PCMSO, emite a DIR. O MEI, só pelo fato de ser MEI, já está isento do PGR, porém, o MEI, para ser isento do PCMSO, tem que emitir a DIR também. Então, fica a dica aí para vocês, que isso aqui é importante, tá? Então, aqui, condições para fazer a DIR para o MEI. Para o MEI poder fazer a DIR, ele vai precisar o quê? Ele precisa comprovar a isenção, comprovar que ele é grau de risco 1 ou 2, comprovar que tem isenção de risco físico, químico, biológico, tá? Comprovar que tem isenção de risco ergonômico, aí ele emite a DIR, está isento do PCMSO. Lembrando que só pelo fato de ser MEI, ele já está isento do PGR, ok? Aí você também me pergunta, Tiago, e as demais empresas, tá? E as demais empresas? Quais são as demais empresas? São as empresas que não se enquadraram nessas condições. Não é uma MEI, não é uma ME, não é uma EPP, ou pode ser até uma ME, uma EPP, mas é grau de risco 3 ou 4, ou pode ser qualquer uma dessas, MEI, ME e EPP, mas tem risco físico, químico e biológico. Ou seja, qualquer empresa que não se enquadrou nessas condições, essas empresas estão obrigadas a elaborar o PGR e a elaborar o PCMSO. Tá? Empresa grau de risco 3 ou 4, qualquer empresa, né, que tenha risco físico, químico, biológico, já vai ser obrigada a emitir o PGR e o PCMSO, ou qualquer outra empresa que não se enquadrou nessas condições vai ter que elaborar o PGR e o PCMSO. Lembrando que o MEI, independente da condição, ela já está isenta do PGR, só pelo fato de ser MEI, ok? Tomem cuidado nas conversões, que às vezes a empresa é uma MEI, depois ela passou a ser uma ME, então às vezes a MEI está isenta do PGR, passou a ser ME, passa a ser obrigado o PGR no caso, tá? Então, lembrando que você tem que estudar se ela se enquadra ou não nessas condições, tá? Agora, vamos lá emitir a DIR, tá? Vamos emitir a DIR, como é que funciona, tá? A gente tem esse site aqui, ó, que é o pgr.trabalho.gov.br. Nesse site, você vai entrar nessa tela aqui, que eu já vou mostrar aqui para vocês também. Caso você queira, eu deixei um QR Code aqui. Com a leitura desse QR Code, você vai ser direcionado ao site do PGR, ok? Ou então, na descrição do vídeo, vou deixar o link para vocês também acessarem. Mas é fácil, é só digitar pgr.trabalho.gov.br, você vai entrar lá no site da ferramenta para emissão da isenção de risco, tá? Quando você cai no site nesse site do PGR, pessoal, deixa aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo entrar na tela inicial dele, tá? Você vai cair nesse site aqui. Aqui para o meu ele já está logado, ele está entrando direto. Mas aqui, de qualquer jeito, ele vai te pedir, a primeira coisa que ele te pede é que para que você logue no gov.br, tá? Para mim não apareceu aqui, mas provavelmente o seu vai aparecer.
para você logar. Ou você vai entrar com o teu certificado digital, ou você vai entrar com o teu cadastro no gov.br, tá? Então é fácil, você não tem um cadastro, você consegue se cadastrar ali na hora. Se você tem certificado digital no seu computador, você consegue entrar com o seu certificado digital. Quando você fez o login, você vai cair nessa tela. Então você consegue emitir o PGR, então aqui o governo vai disponibilizar para alguns ramos de atividade a opção de emissão de PGR pelo site do governo, tá? Aqui, se eu não me engano, só tem para 2 ramos de atividade, mas isso aqui é assunto para outro vídeo, tá? O que eu quero mostrar para vocês é aqui, ó, emitir declaração de inexistência de risco. Clicou aqui, tá? Você vai cair nessa tela. Aí você vai vir aqui, ó, criar. Vamos dar mais um zoom, porque eu sei que às vezes vocês não vão estar enxergando, né? Vai aqui, ó, criar uma nova declaração. Veja que ele sempre traz algumas recomendações, algum textinho aqui escrito aqui, né? Então, aqui, ó, é importante, às vezes, vocês lerem essas informações também. Mas aqui, no caso, para a gente ganhar tempo, vamos vir direto na declaração. Criar nova declaração de inexistência. Aí aqui você vai entrar com os dados da empresa. Primeira coisa, ele pede aqui, dê um nome para a sua declaração. Porque, gente, a mesma pessoa pode fazer várias declarações. Tá? Então, Thiago, aqui ele está com o meu login, o meu certificado digital. Então, aqui, ó, você consegue emitir eu consigo emitir várias declarações de várias empresas. Então, eu vou colocar aqui, ó, a minha empresa que eu vou emitir a declaração, para mim poder identificar depois, isso aqui vai ser empresa, exemplo 4, né? Eu já fiz alguns outros exemplos aqui também. Você consegue simular, tá, pessoal? Então, é o que a gente vai estar fazendo. Aí, aqui, eu escolho o tipo da empresa, CNPJ. Qual que é a razão da empresa, né? A empresa, exemplo 4, limitada ME, ok? CNPJ da empresa, 0012234455. Tá? Lembrando que é um CNPJ fictício, tá, pessoal? Esse CNPJ não existe. Nome fantasia, exemplo, Empório do Exemplo, né? Um pouquinho. KNAI, tá? Vamos colocar um KNAI aqui também, que eu sei que é grau de risco 1, que é um KNAI 85996, tá? 5996/99, ok? Veja que você começa a digitar o KNAI, ele já te dá as opções aqui, tá? Lembrando que o KNAI tem que ser sempre digitado nesse formato para dar certo, tá? Número de funcionário, 1 funcionário. Grau de risco, 1. Endereço da empresa. Esse aqui você vai colocar o endereço, né? Bairro, CEP, né? O estado. Ok, ó. Bom. Pará. Vamos pôr aqui. Por aqui, Mato Grosso. Vou colocar a minha cidade. A Rondolândia, mas é Rondonópolis, tá? Aí, telefone, né? E-mail. Ok? Aí aqui, identificação do declarante, pessoal, é a minha identificação. Como eu entrei com o meu certificado digital, aqui vai aparecer meu CPF, meu nome. Então, essa parte eu não vou mostrar aqui para vocês, mas ele aparece essa parte aqui também, tá? Então, aqui eu vou evitar de ficar mostrando aqui para o pessoal não veja os meus dados, né? Os meus dados estão vindo aqui, criar declaração. Ó, já existe uma declaração em rascunho ou declaração para a empresa. Ah, tá. É porque aqui eu usei um CNPJ, usei o mesmo CNPJ aqui. Eu fiz alguns exemplos. Vamos colocar aqui um novo CNPJ. Ó. Ó, criar declaração. Ó, viu que agora ele foi. Aí ele traz aqui, agora a gente vai colocar os dados dos riscos, né? Se está isento ou não dos riscos. Ó, agentes físicos, ele traz uma explicação do que é agente físico. Aí vem aqui em avançar. Aí ele traz aqui, ó, uma explicaçãozinha dos agentes físicos, ou exemplos de agentes físicos que a empresa pode ter, e vai te perguntar, o seu trabalhador está exposto a esses agentes físicos, né? No caso aqui, ó, se eu clicar aqui em informações, ele vem me trazendo informação. O que é ruído, o que é vibração, o que é calor, o que é frio, o que é a radiação ionizante, radiação não ionizante, etc. Então, ele sempre vai trazer um textinho explicando o que é o quê. Tá? Lembrando que isso aqui eu tenho que preencher com base no meu levantamento preliminar de perigos, tá? Então, aqui, ó, meu trabalhador não tem exposição a risco físico, tá? Então, o que eu vou fazer, ó? Vem aqui, salvar e avançar. Aí, risco químico, ele traz uma definição de risco químico, tá? Clica aqui em avançar.
Aí ele te pergunta também se o trabalhador está exposto a risco químico. Aí que informações ele traz aqui alguns exemplos de risco químico também, tá? Então aqui meu trabalhador não está exposto a risco químico. Lembrando que eu tenho que responder isso com base no meu levantamento preliminar de perigos, tá? Risco biológico, mesma coisa, traz uma definição de risco biológico, tá? Aí aqui, ó, ele traz a definição, alguns exemplos de riscos biológicos e alguns comentários aqui também, tá? Então pergunta se o trabalhador está exposto ou não. No meu caso aqui não tem exposição, tá? Avançar. E por último, risco de fatores ergonômicos. Mesma coisa, ele traz para a gente a definição de fatores ergonômicos e depois ele vai trazer alguns exemplos aqui também de riscos ergonômicos e vai perguntar se o trabalhador está exposto a um desses riscos. Também aqui no campo de informação ele traz mais detalhes sobre esses riscos também, tá? Aí aqui no caso meu trabalhador não está, avançar. Ó, parabéns, você concluiu a etapa de identificação de perigos, tá? Então, vou para a minha declaração, aí aqui eu consigo emitir a declaração. Posso deixar para continuar depois e aqui emitir, ó. Clica aqui, ó, emitir declaração. Tem certeza que deseja emitir? Sim, tenho certeza, tá? Aí ele me dá o número da minha declaração emitida, tá? E eu consigo imprimir. Aí eu clico aqui em imprimir declaração, ele vai me imprimir um PDF, eu já deixei uma declaração aqui impressa para vocês. E vai cair com essa informação. Tá? Aqui eu já tirei alguns campos, né, que trazem os meus dados pessoais, né, então eu já fiz a retirada disso. Então aqui também isso é uma declaração exemplo, tá? Então veja aqui que eu estou, com essa declaração, estou isento do PGR e isento do PCMSO. Ele traz aqui os dados da empresa, a identificação do declarante, identificação do estabelecimento, né? E aqui o campo de declaração, falando que a empresa está isenta do PGR e isenta do PCMSO, né? E olha aqui, ó, em conformidade com a NR17. Então, tomem cuidado, se você não elaborar a avaliação ergonômica preliminar ou análise ergonômica do trabalho, você não vai estar em conformidade com a NR17, cabível a multa e você está fazendo uma declaração, você está mentindo na declaração, então tomem cuidado, tá? Então, esse aqui tem validade, ó. Traz aqui mais alguns dados, ok? E é uma declaração bem tranquila, tá, pessoal? É uma declaração bem tranquila, bem fácil de ser feita, tá? Bem fácil de ser elaborada também. Mas lembrando que eu tenho que elaborar ela com base no levantamento preliminar de perigos e na análise, a avaliação ergonômica preliminar. Fiz essa declaração, eu tenho a minha DIR, guardo, arquivo e vou e eu posso utilizar todos os benefícios que a norma prevê, tá? E você vai me perguntar, Thiago, e quanto ao LTCAT, tá? Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho, que é o laudo que eu vou usar como base, para envio dos eventos de SST no E-Social, tá? O MEI, ME e o EPP estão isentos da elaboração do LTCAT, pessoal? Em alguns casos, sim, mas há condições específicas para que isso aconteça, tá? Então, o que que é? A IN 128, tá? A Instrução Normativa número 128, ela trouxe lá no artigo 284, parágrafo 3º, o seguinte: a declaração de inexistência de exposição a risco físico, químico e biológico ou associação desses agentes no PPP poderá ser feita. Então, ele fala aqui, ó, a declaração de inexistência de risco, ou seja, quando a empresa, em que situações a empresa pode fazer a declaração de inexistência de risco? Uma vez declarada a inexistência de risco, a empresa não está obrigada a emitir o LTCAT. O LTCAT só é emitido na situação em que a empresa tem trabalhadores expostos a risco físico, químico e biológico. Se a empresa não tem trabalhadores expostos a risco físico, químico e biológico, a empresa pode sim ter uma declaração de inexistência de risco. Aí ele traz as condições. Em que condições? A ME e a EPP, tá? Ela vai ser declarada como inexistente de risco quando ela emitir a DIR, tá? A declaração eletrônica de ausência de risco é a DIR, pessoal, que a gente acabei de mostrar agora para vocês, prevista no item 1.8.4, para isenção do PGR, tá? Ou seja, se a empresa está isenta do PGR, automaticamente ela está isenta do LTCAT, desde que emita a DIR, igual eu mostrei aqui para vocês. Então, isso está previsto na IN 128, tá? E a MEI? A MEI também, mas a MEI ela não vai usar a DIR para comprovar a isenção. Ela vai usar o quê? As fichas MEI.
as fichas com orientações, que são previstas no item 1.8.2 da NR1, tá? MEI e EPP vai usar a DIR, a MEI vai usar a ficha MEI. Tiago, que ficha são essas, tá? São essas fichas previstas no item 1.8.2, que é a ficha com orientações sobre as medidas de prevenção a serem adotadas pela MEI, tá? Que elas são emitidas por quem? Pela Secretaria Especial de Previdência do Trabalho, a CEPRT, tá? A Secretaria Especial de Previdência do Trabalho. Então, para quem não sabe, esse aqui é o link para as fichas MEIs, tá? Então, tem um link aqui embaixo, vou deixar o link na descrição do vídeo. Lendo o QR Code aqui, você também vai ser direcionado ao site das fichas MEI. Então, você vai fazer a leitura do QR Code, você vai conseguir fazer essa identificação aí também, tá? Bem tranquilo, é bem fácil, é bem de boa essa informação aqui também, tá? Para quem... Chegando lá, você vai ter várias fichas MEIs. Se não me engano, são 39, tá? Então, como é que eu identifico se o MEI tem risco ou não? Então, aqui são dois exemplos de fichas. Uma com risco e uma sem risco, tá? Essa aqui, ó, é uma ficha MEI sem risco. Como é que eu sei que ela não tem risco físico, químico e biológico? No início da ficha MEI, ele traz para mim os riscos que possivelmente esse ramo de atividade vai ter exposição. Então, no caso aqui nessa ficha 39, ó, somente risco de acidente ergonômico. Olha essa outra aqui, ficha 9. Eu já tenho acidente ergonômico físico, químico e biológico, tá? Então, aqui, o MEI que se enquadrar nesta ficha aqui, ela não está isenta do LTCAT, sendo obrigatória a emissão do LTCAT. O MEI que se enquadrar nesta condição aqui, ela vai ter a isenção do LTCAT, ok? Aí aqui, ó. E as demais empresas que não possuem trabalhadores expostos a risco físico, químico e biológico. Aí você pode também pensar, Thiago, beleza, eu não sou MEI, eu não sou ME, eu não sou EPP, ou eu não sou grau de risco 1, 2, sou grau de risco 3 ou 4, mas eu também não tenho trabalhadores expostos a risco físico, químico e biológico. Eu estou isento do LTCAT? Sim, mas daí, no caso, você vai usar como base o teu PGR. É isso que prevê IN 128 aqui no inciso 3º do parágrafo 3º do artigo 284, que todas as empresas que no inventário de risco do PGR comprovar a inexistência de risco físico, químico e biológico, elas também estão isentas do LTCAT. Então, você fez o PGR da tua empresa. No teu PGR comprovou que todos os trabalhadores estão isentos de riscos físicos, químicos e biológicos, automaticamente essa empresa ela também vai estar isenta do LTCAT. Então, a IN 128 trouxe essa condição também, tá? Então, você vai usar o quê? Como base o PGR para poder enviar os eventos de assistência social e também para preencher o PPP. Por quê? Porque daí você vai ter a comprovação da inexistência de risco. Então, é bem tranquilo, é bem essa informação é bem bacana e é nova também, saiu agora na IN 128, dia 28 de março de 2022, tá? Então, aqui, ó, condições para isenção do LTCAT. Se for uma ME, uma EPP, ela tem que ter uma DIR, tá? A DIR com isenção do PGR, automaticamente tendo a DIR com isenção do PGR, ela também está isenta do LTCAT. E a empresa vai usar essa DIR para enviar o evento 2240 no e-social, tá? Se for uma MEI, automaticamente o MEI está isento do PGR, tá? Porém, para ser isento do LTCAT, tem que ter a ficha MEI, com a ficha MEI identificando a isenção de risco físico, químico e biológico, essa MEI vai estar isenta do LTCAT também. E eu vou usar a ficha MEI como base para enviar o 2240 no e-social, ok? Se for demais empresas que comprovou a isenção de risco físico, químico e biológico através do PGR, essa empresa também vai estar isenta do PCMSO e vai, desculpa, do LTCAT, está isenta do LTCAT e vai enviar o 2240 no e-social com base no PGR, tá? E as demais empresas que não se enquadrarem em nenhuma dessas três opções, tá? Vai ser obrigatória a emissão do LTCAT. Então, o LTCAT só é obrigado para as empresas que não se enquadrarem nessas três opções, ok? E, pessoal, de uma forma bem resumida, tá? Isenção de PGR e LTCAT, ME e EPP, grau de risco 1 e 2, que no levantamento preliminar de perigos não tem exposição a risco físico, químico e biológico,
e possuir a DIR, automaticamente essa empresa vai estar isenta do PGR e do LTCAT. O MEI, só pelo fato de ser MEI, já tem isenção do PGR, e para o MEI ser isento do LTCAT, vai ter que analisar a ficha MEI. Se a ficha MEI trouxer isenção de risco físico, químico e biológico, o MEI estará isento do LTCAT também, tá? Para a isenção do PCMSO, o MEI, ME e EPP vai ter que ser grau de risco 1 ou 2. No levantamento preliminar de perigos, tem que ter isenção de risco físico, químico, biológico e fatores ergonômicos. Lembrando que aqui a gente tem que ter a emissão da avaliação ergonômica preliminar. E tem que possuir a DIR, tá? Para o MEI ser isento do PCMSO, é obrigatório possuir a DIR, ok? As empresas que não se enquadrarem em nenhuma dessas opções vai ter que emitir o PGR, o LTCAT e o PCMSO, beleza? Pessoal, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Não vão embora ainda. Antes de vocês irem, quero te convidar aqui para conhecer todas as nossas redes sociais, os nossos cursos também, fazendo a leitura desse QR Code ou entrando no link que eu vou deixar na descrição aqui do vídeo, vocês conseguem acessar as nossas redes sociais, tá? E se você fala, Thiago, eu quero fazer um dos seus cursos, tem alguma condição especial? Então, dependendo do mês, cada mês a gente tem projetos diferentes, a gente tem cursos, às vezes, que a gente está com lançamento, que tem algum tratamento diferenciado, você quer falar com a nossa equipe do WhatsApp, faça a leitura desse QR Code, você vai falar com a nossa equipe e pergunta, quais são as condições especiais que você tem dos cursos do Thiago hoje? Que daí a nossa equipe que te atender vai te passar certinho as condições que a gente tem no momento, ok? Então, aqui através desse QR Code, mas também vou deixar o link na descrição do vídeo também, para vocês conversarem com a nossa equipe através do WhatsApp também. Então, vocês podem ver os nossos cursos e as nossas redes sociais nesse QR Code, ou então conversar com a nossa equipe no WhatsApp também, através desse outro QR Code aqui. Pessoal, no mais, agradeço a atenção de todos vocês. Muito obrigado. Eu sei que esse vídeo ficou mais longo, mas eu tenho certeza que vai estar ajudando vocês no seu conhecimento técnico. Até mais e até a próxima, pessoal.